O que cientistas descobriram sob o túmulo de Jesus em Jerusalém está chocando o mundo. As novas descobertas na Igreja do Santo Sepulcro ocorreram durante uma recente restauração em torno do túmulo de Jesus. Nunca foi intenção dos cientistas investigar o solo sob o túmulo tradicional de Jesus. A decisão de abrir o túmulo foi absoluta e inequivocamente uma decisão de grupo. A restauração que abriu uma camada proibida. Por décadas, os guardiões da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém evitaram qualquer trabalho importante sob a câmara do túmulo. A área fica dentro de uma seção rigidamente controlada da Basílica, onde toda modificação deve ser aprovada pelas comunidades ortodoxa grega, católica romana e apostólica armênia, sob o acordo de status quo de longa data. Por causa dessas regras, as fundações permaneceram em grande parte intocadas. Inspeções de rotina geralmente terminavam com pequenos reparos de superfície e nada mais. Esse padrão mudou em 2022, quando engenheiros estruturais notaram mudanças sutis no piso de mármore ao redor do edículo, o pequeno santuário que cerca o local tradicional do sepultamento de Jesus. A princípio, as irregularidades pareciam menores, mas medições mais profundas revelaram que partes do piso estavam começando a afundar. De acordo com avaliações internas, algumas seções estavam apoiadas em aterro enfraquecido que havia se compactado sob quase 2.000 anos de construção sobreposta. Os engenheiros alertaram que ignorar o problema poderia arriscar danos irreversíveis a um dos locais mais sagrados do cristianismo. O aviso forçou a ação dos guardiões da igreja. Qualquer mudança dentro da basílica exigia a aprovação de múltiplas autoridades, e esses grupos raramente concordavam. No entanto, a situação não deixava margem para atrasos. O Patriarcado Ortodoxo Grego, a Custódia Católica Romana e o Patriarcado Apostólico Armênio finalmente chegaram a um acordo relutante. O acesso científico seria concedido, mas apenas sob estrita supervisão. Cada grupo designou representantes para monitorar cada ação tomada perto do túmulo. A atmosfera dentro da igreja mudou. Técnicos trabalharam em silêncio, plenamente conscientes de que estavam entrando em um espaço que havia sido selado para estranhos por gerações. Quando os arqueólogos chegaram, foram informados de que seu acesso seria limitado. Eles seriam autorizados a examinar apenas a área sob o pavimento de mármore perto do edículo. Eles tinham uma janela de tempo estreita e limites estritos. Mesmo assim, a oportunidade era rara. A ciência moderna nunca havia estudado as camadas mais profundas sob esta parte do piso. A equipe se moveu cautelosamente enquanto preparava o equipamento. Eles precisavam evitar perturbar qualquer coisa sagrada enquanto ainda coletavam dados que pudessem estabilizar a estrutura. O radar de penetração no solo, GPR, foi a primeira ferramenta permitida no espaço. O scanner zumbiu sobre o mármore, enviando sinais para as camadas abaixo. As leituras começaram a formar padrões que surpreenderam os técnicos. O leito rochoso não parecia liso ou uniforme. Ele mostrava depressões e elevações que não correspondiam ao layout esperado sob uma fundação estável. De acordo com relatórios preliminares, alguns dos ecos sugeriam cavidades ou bolsões que não tinham sido tocados por séculos. Ninguém queria tirar conclusões precipitadas, mas os exames sugeriam que características ocultas jaziam sob o piso visível. Especialistas em microarqueologia prepararam instrumentos de amostragem caso uma investigação mais aprofundada fosse aprovada. Eles tinham permissão apenas para examinar sedimentos soltos e poeira, assim que o mármore fosse levantado. Mesmo esse acesso limitado oferecia uma chance de estudar pólen, texturas do solo e depósitos minerais que poderiam revelar a história do solo sob o santuário. Quando a primeira seção de mármore foi finalmente removida, a equipe se preparou para ver o material de reparo usual de restaurações passadas. Por séculos, o Santo Sepulcro havia sido remendado, repavimentado e reforçado. Então, encontrar argamassa moderna e detritos de construção teria feito todo o sentido. Em vez disso, no momento em que a camada foi levantada, todos pararam. Sob o mármore jazia solo compactado, que era muito mais antigo do que o esperado. Era denso, em camadas e intocado por qualquer trabalho recente. Os pesquisadores entenderam imediatamente que este não era material de manutenção de rotina, era uma superfície antiga que havia sido selada sob gerações de reconstrução. O que eles haviam aberto não era uma zona de reparo, era uma porta direta para a história mais antiga do local. As camadas da história proibida de Jerusalém.
A equipe começou a remover as camadas expostas cuidadosamente, esperando o aterro comum de diferentes períodos de reparo. O que eles descobriram, em vez disso, foi uma sequência clara e ordenada de depósitos históricos. A camada superior foi facilmente reconhecida. Sob o pavimento moderno, jazia uma argamassa de nivelamento do século XX, usada durante trabalhos de restauração anteriores. Era uma camada prática, mas mostrava com que frequência o local havia exigido atenção. Abaixo dela, surgiram fragmentos de pavimento bizantino do século IV. Essas pedras vieram da reconstrução ordenada sob Constantino e confirmaram que um santuário formal estava aqui, muito antes da chegada dos construtores medievais. A próxima camada carregava uma história mais pesada. As equipes alcançaram entulho compactado associado a um projeto romano do século II. Relatórios ligavam esses detritos ao esforço de Adriano para impor um templo pagão no local. O aterro era denso e uniforme, como se estruturas anteriores tivessem sido deliberadamente aplainadas antes que uma nova construção começasse. Para muitos na equipe, isso correspondia aos relatos históricos esperados. A surpresa surgiu abaixo da camada romana. O solo mudou de detritos de construção para material de pedreira inconfundível. Poeira fina, lascas de pedra e sedimentos de embalagem apontavam para a extração ativa de calcário no século I. Vários fragmentos de cerâmica encontrados nesta camada correspondiam a formas amplamente datadas do período anterior a 70 d.C. De acordo com a análise inicial, isso sugeria que o solo havia sido parte de uma pedreira em funcionamento, em vez de uma simples área aberta. O radar de penetração no solo reforçou a descoberta. O layout do subsolo inclinava-se em um padrão consistente com cortes de pedreira documentados em outros lugares em Jerusalém. Especialistas em geofísica relataram que a forma dos depósitos refletia a remoção deliberada de pedra, em vez de erosão natural. Pela primeira vez, a área sob a igreja começou a se assemelhar a uma zona industrial da antiga Jerusalém. Eles pegaram todos esses enormes blocos e como os levaram para a superfície nesses tempos antigos, sem máquinas, sem motores, apenas pela força humana. A química do solo confirmou a ordem dos eventos. Cada camada cultural carregava assinaturas minerais e orgânicas distintas que não se misturaram. Isso significava que o local permaneceu estável por séculos, permitindo que as camadas sobrevivessem no lugar. Um detalhe final aprofundou o significado. Os limites revelados pelo GPR correspondiam a reconstruções dos limites da cidade do século I. Alguns pesquisadores acreditam que essa localização apoia as alegações de que a área de sepultamento ficava originalmente fora das muralhas antigas. A ideia permanece debatida, mas mudou a direção da investigação. Com as camadas históricas identificadas, os arqueólogos voltaram-se para o solo sob a camada de destruição romana. O que eles encontraram lá foi inesperado e muito mais vivo do que pedra. O jardim secreto. Quando a equipe alcançou a camada sob os detritos romanos, eles esperavam mais poeira de pedreira e pedra quebrada. Em vez disso, descobriram bolsões de solo escuro e enriquecido que não pertenciam a uma pedreira. A textura e a cor eram completamente diferentes do material rochoso acima. Isso imediatamente levantou questões, porque tal solo aparece apenas quando as pessoas colocam terra de jardim intencionalmente em um local onde nada cresceria por conta própria. A primeira grande pista veio da análise de pólen. O laboratório identificou grãos preservados de oliveiras e videiras. Estas não eram espécies selvagens. Eram as mesmas plantas que as famílias em Jerusalém do século I cultivavam comumente em pequenos jardins gerenciados. De acordo com vários pesquisadores, este era um detalhe importante, porque os relatos do Evangelho mencionam especificamente que o túmulo estava localizado dentro de um jardim. A presença de pólen de plantas cultivadas sugeriu que esta área não era uma pedreira abandonada naquela época. Tinha sido um espaço de jardim ativo, mantido por alguém que morava nas proximidades. A segunda grande pista apareceu quando o solo foi removido e o leito rochoso por baixo ficou visível. Cortados na pedra, estavam canteiros rasos dispostos em um padrão simples e organizado. Eles eram muito intencionais para serem depressões naturais. De acordo com notas preliminares, esses canteiros correspondiam ao layout de pequenos lotes de jardim frequentemente encontrados perto de túmulos judeus do século I, onde
as famílias cuidavam de plantas durante as visitas. Esse padrão implicava atividade pessoal regular e sugeria que o jardim fazia parte de um complexo de sepultamento em vez de um campo público. Essas duas descobertas mudaram a direção da investigação. O solo provou que o terreno acima da próxima camada havia sido um jardim mantido durante o século I. Os canteiros esculpidos mostravam que alguém cuidava do espaço de forma estruturada. Juntos, eles levantaram uma questão inevitável. Se um jardim existia aqui naquele exato momento, o que estava debaixo dele? A próxima camada de escavação entregou a resposta. O sistema de sepultamento. A primeira superfície exposta era plana e moldada com precisão deliberada. Não era um pedaço de pedra natural ou uma cicatriz de extração áspera. Era uma saliência cortada. No momento em que a luz incidiu sobre ela, vários arqueólogos se adiantaram. A saliência estava em uma altura consistente com uma superfície lisa que mostrava mão de obra controlada. Era um banco de sepultamento, o mesmo tipo usado em túmulos judeus do século I, em toda Jerusalém. Naquele período, os bancos de sepultamento serviam a um propósito específico. As famílias colocavam o corpo no banco imediatamente após a morte para lavagem, preparação e aplicação de especiarias. O banco aqui seguia esse padrão de perto. Sua altura, seu acabamento de superfície e sua forma geral correspondiam a exemplos catalogados em túmulos conhecidos do século I ao redor da cidade. Nada nele parecia uma adição posterior. Pertencia ao estágio mais antigo da prática de sepultamento. À medida que a trincheira se alargava, um segundo banco emergiu ao lado do primeiro. Logo depois, um terceiro apareceu. Todos os três carregavam o mesmo ritmo de cinzel. As marcas moviam-se em arcos controlados que correspondiam ao trabalho de cortadores de pedra treinados, em vez de trabalhadores gerais. Os bancos formavam uma sequência que refletia planejamento, em vez de improvisação. De acordo com as notas de campo, sua uniformidade sugeria que esta câmara havia sido projetada como parte de um túmulo familiar para várias pessoas, em vez de um sepultamento único. Um novo detalhe apareceu quando a equipe limpou os escombros a leste. Sob os detritos, havia um estreito poço vertical. A abertura era pequena no início, mas quando a pedra solta foi removida, a característica tornou-se inconfundível. Era um coque, um longo nicho de sepultamento cortado profundamente no leito rochoso. Esses nichos continham o corpo após a preparação inicial no banco. A presença de ambos os bancos e um coque confirmou que a equipe estava dentro de um sistema de sepultamento completo, não uma estrutura parcial ou um corte acidental. A mão de obra deu mais clareza. As marcas de ferramentas que moldaram os bancos e o coque correspondiam às técnicas de escultura do século I. Os golpes mostravam pressão e ângulo consistentes. Conservadores inspecionaram a câmara em busca de sinais de alteração medieval ou intrusão posterior, mas nenhum apareceu. As superfícies de pedra eram originais e não mostravam evidência de terem sido retrabalhadas em séculos posteriores. Uma característica se destacou. Na parede oeste da câmara, um nicho havia sido iniciado, mas nunca terminado. A escultura parou abruptamente na metade do corte. Alguns pesquisadores acreditam que isso pode apontar para uma interrupção repentina na construção, possivelmente causada por um evento inesperado ou um cronograma de sepultamento apressado. A ideia permanece especulativa, mas o nicho incompleto apoia a impressão de atividade realizada sob pressão. No momento em que a câmara foi totalmente revelada, a conclusão era clara. O jardim acima não tinha sido simbólico ou decorativo. Tinha sido parte de um complexo de sepultamento real do século I. O layout se alinhava com o que os relatos mais antigos descrevem e sugeria que a investigação estava se aproximando de sua camada mais crítica. A próxima descoberta veio de dentro da própria câmara e mudou o tom de toda a escavação. Vestígios de um corpo. No momento em que os bancos e o coque foram totalmente documentados, o próximo passo foi examinar o piso da câmara e as pequenas fendas esculpidas na pedra. O túmulo havia sido selado sob construções posteriores por séculos, então as chances de qualquer material biológico sobreviver pareciam extremamente baixas. Mesmo assim, os técnicos prepararam seus instrumentos de amostragem cuidadosamente. Eles queriam ter certeza de que nada fosse negligenciado. O primeiro detalhe incomum apareceu quando um
sulco estreito entre dois bancos foi aspirado com um tubo de microextração. No fundo do sulco, preso contra a pedra, havia um aglomerado de minúsculas fibras. Elas eram fracas, quase invisíveis, mas tinham uma textura que não correspondia à poeira mineral. Quando as fibras foram transferidas para um frasco selado, um dos especialistas fez uma pausa. O material não se desintegrou como matéria vegetal, nem foi varrido como detrito ambiental. Ele se agarrou à ferramenta de uma forma que sugeria origem tecida. Dentro do laboratório, as fibras foram examinadas sob ampliação. As imagens revelaram um padrão de tecelagem claro, muito mais fino do que qualquer coisa causada por processos naturais. De acordo com o primeiro relatório técnico, as fibras tinham a estrutura torcida do linho antigo. Isso criou um debate imediato. O linho é frágil e se degrada rapidamente em ambientes abertos. Encontrá-lo intacto de qualquer forma dentro de uma câmara tão antiga era inesperado. A equipe verificou novamente os instrumentos para descartar contaminação. O equipamento testou limpo. De acordo com os analistas, as fibras eram muito consistentes para serem acidentais ou intrusivas. Algo relacionado a têxteis havia descansado na superfície da pedra. Se este fosse linho de sepultamento, então os bancos não apenas foram esculpidos para a preparação, mas foram realmente usados. Uma amostra carregava uma pista ainda mais forte. Embutido em um fragmento estava um resíduo microscópico que indicava contato com óleos, não óleos modernos. A assinatura se assemelhava ao padrão de decomposição química associado a antigos ungüentos de sepultamento. Vários pesquisadores alertaram que a descoberta ainda era preliminar. Eles enfatizaram que era necessária validação adicional. Mesmo assim, o laboratório observou que o linho embebido em preparações aromáticas era uma parte conhecida dos ritos de sepultamento judaicos do século I. A possibilidade era difícil de ignorar. A descoberta carregava um peso emocional. Os bancos já provavam que o túmulo era real. O coque mostrava que a estrutura seguia a prática de sepultamento estabelecida. Mas as fibras empurraram a investigação para além da arquitetura. Elas sugeriam um corpo real que havia sido preparado nessas pedras. Pela primeira vez, a evidência apontava para a presença humana, em vez de tradição simbólica. A equipe avançou com nova cautela. Se fragmentos têxteis haviam sobrevivido dentro desta câmara, então vestígios biológicos mais profundos ainda poderiam ser preservados. E esses vestígios, se existissem, apareceriam no espaço selado que o radar já havia identificado abaixo. A equipe já havia exposto bancos de túmulo do século I e vestígios de linho de sepultamento, mas nada disso se comparava ao que esperava sob a laje de calcário que se acredita marcar o local tradicional do sepultamento de Jesus. Especialistas em radar de penetração no solo começaram suas passagens esperando o leito rochoso comum. Por vários minutos, as leituras permaneceram planas. Então, o monitor produziu uma forma que ninguém esperava. Um vazio retangular limpo estava diretamente sob a laje. Tinha bordas uniformes e uma profundidade consistente. Parecia selado e intencional. Os técnicos repetiram o exame para descartar interferência. O vazio apareceu novamente, mais nítido do que antes. De acordo com notas internas, o tamanho correspondia a uma pequena sala. No entanto, nenhum mapa ou documento histórico mencionava algo sob este ponto. Se uma câmara existia aqui, ela estava escondida por quase 2000 anos. Como a laje não podia ser removida, a equipe procurou o menor ponto de entrada possível. Uma fissura natural corria ao longo da pedra de assentamento. Após longa discussão, uma microcâmera foi guiada para a abertura. A tela ficou preta, depois focou. A reação dentro da sala foi imediata. A câmara estava intacta. O chão estava coberto de poeira intocada. As paredes não mostravam sinais de reparos posteriores ou intrusão. Nada dentro havia sido tocado. A câmera moveu-se em direção ao centro. Um banco plano de calcário estava na sala. Ele carregava linhas simples, esculpidas usadas na preparação de sepultamento do século I. Estes não eram símbolos cristãos de séculos posteriores. Eles correspondiam à fase mais antiga da prática de sepultamento judaica. As bordas do banco eram afiadas, em vez de gastas, sugerindo que a superfície havia sido usada brevemente e depois selada. Através da pequena abertura, a equipe extraiu amostras de vestígios do banco usando tubos de vácuo. Relatórios de laboratório confirmaram mais tarde fibras microscópicas consistentes com linho antigo. Eram do mesmo tipo de fibras encontradas anteriormente nos bancos do túmulo superior, mas aqui estavam concentradas em um único lugar. De acordo com vários especialistas,
especialistas, isso indicava que um corpo envolto em linho havia descansado na pedra. A afirmação era cautelosa, mas séria. Um pequeno nicho esculpido na parede adicionou outra camada. Ele correspondia à forma de espaços de preparação de curto prazo usados durante os rituais de sepultamento do século I. O nicho estava vazio, exceto por uma leve mancha de descoloração, como se um objeto ou vaso tivesse estado ali antes de a câmara ser selada. O acúmulo mineral nas paredes forneceu a confirmação final. As leituras geoquímicas mostraram que a crosta havia se formado em um ambiente fechado. Não havia sinais de movimento, rachaduras ou entrada posterior. Se a análise estivesse correta, a câmara havia sido selada logo após o século I e nunca mais havia sido aberta desde então. As implicações dividiram a equipe. Alguns pesquisadores argumentaram que a câmara se encaixava nas descrições iniciais do local de sepultamento original de Jesus antes que a construção posterior remodelasse o local. Outros insistiram que a evidência não era suficiente para fazer uma identificação direta. De acordo com relatos internos, os debates ficaram tensos. Alguns estudiosos argumentaram que se a câmara realmente datava do século I e continha sinais de um corpo envolto, colocado brevemente e depois removido, isso correspondia a uma linha do tempo registrada nos evangelhos. Os oponentes rebateram que essa interpretação era prematura e carregava enormes consequências. No momento em que a notícia da câmara se espalhou para além da equipe imediata, o silêncio da escavação desmoronou. Comitês científicos, autoridades religiosas e instituições internacionais exigiram acesso. Trocas acaloradas eclodiram sobre propriedade, interpretação e controle. E com isso, o conflito em torno da descoberta começou. O caos da descoberta. No momento em que a notícia da câmara selada chegou aos círculos acadêmicos, a reação foi imediata e intensa. Arqueólogos seniores foram os primeiros a responder, e muitos deles pediram cautela. Eles argumentaram que a evidência, embora extraordinária, exigia mais verificação antes que alguém tentasse conectá-la a uma figura histórica específica. De acordo com alguns desses estudiosos, a câmara poderia representar um espaço de sepultamento de elite do século I, sem necessariamente confirmar sua associação com as narrativas do Evangelho. Seus apelos à moderação foram diretos, mas sua incerteza apenas alimentou o fascínio do público. Guardiões religiosos reagiram com preocupação de um tipo diferente. Eles temiam que o acesso irrestrito levasse a má interpretação ou alegações sensacionalistas. Vários guardiões insistiram que apenas especialistas autorizados deveriam examinar a câmara e exigiram entrada limitada até que a evidência pudesse ser tratada com a devida supervisão. Eles enfatizaram a natureza sagrada do local e alertaram que a apresentação descuidada poderia causar confusão entre os fiéis. Seus pedidos criaram tensão com as equipes científicas que queriam estudo aberto. Historiadores especializados em cristianismo primitivo adotaram uma posição mais firme. Muitos acreditavam que as descobertas apoiavam tradições que haviam sido descartadas por céticos modernos. De acordo com vários historiadores do cristianismo primitivo, a câmara se alinhava de perto com as descrições preservadas nas fontes mais antigas. Eles argumentaram que a evidência física restaurava a credibilidade a relatos que há muito tempo eram tratados como simbólicos por uma parte do mundo acadêmico. Suas declarações circularam amplamente e adicionaram combustível ao debate. Cientistas de materiais adicionaram outra camada. Eles apontaram para a composição dos minerais de vedação dentro da câmara. De acordo com relatórios de laboratório, a crosta mineral mostrava um padrão consistente com a formação do século I. Eles enfatizaram que nenhuma perturbação posterior pôde ser detectada, o que apoiava a ideia de que a câmara permaneceu fechada desde a antiguidade. Suas descobertas fortaleceram o argumento de que a câmara era genuinamente antiga. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique nos cards na tela agora.